Bem-vindo, papaizilas. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu queria dividir com vocês um hobby, um dos meus hobbies preferidos ultimamente, que é jogar um joguinho chamado Star Citizen. Eu não vou falar sobre o que é Star Citizen, como é que é esse jogo, como ele funciona, o que ele tem, o que ele não tem, o que ele prometia, mas não entregou, que ele é bugado pra caramba, que metade do jogo não funciona, que às vezes dá mais raiva do que qualquer outra coisa. O que eu queria falar é sobre a possibilidade de fazer novas conexões nesse mundo de fantasia. É o mesmo sentimento que eu tinha quando eu jogava Lineage, um jogo mais antigo. Eu acho que poucas pessoas devem lembrar. Mas ele te possibilita encontrar pessoas, fazer conexões, fazer amigos, que de outra forma seria simplesmente impossível. Aí eu queria contar dois casos. Um canadense que eu jogo, que chama Ed, um cara mais velho, pai de família, e o outro é um youtuber alemão, super influenciador aí da cena de finger skateboard na Alemanha, que são pessoas que eu encontrei no jogo e que estão me ajudando muito, estão me dando um suporte nesse momento de transição. E vamos lá, vamos conversar sobre isso? We got a C-54. Bom, primeiro eu acho que a gente tem que começar falando o que é Star Citizen. Star Citizen nada mais é do que um joguinho de computador. Ele é um jogo que está em desenvolvimento há 13 anos. Ele é puramente online, não existe uma versão offline dele por enquanto. Talvez exista no futuro, o chamado Esquadrão 42, mas está longe disso chegar à realidade. E hoje em dia ele é um jogo que está na fase alpha, ele ainda não começou. E você pode... ele é de graça se você comprar um pacote para jogar o jogo. Então o pacote nada mais é do que uma nave inicial. Você compra essa nave, a partir daí você não precisa pagar nada durante o mês. E ele é um jogo massivo, ele é um jogo de exploração especial, ele mistura tanto simulação de voo, FPS, né, First Person Shooter, exploração, mineração, trade, hauling, né, o Space Trucker que fala, né, caminhoneiro espacial. E basicamente você é um cidadão desse reino e você pode ir para fazer o que você quiser, você está livre, né, para criar suas próprias conexões e escolher suas carreiras e fazer suas atividades. E ele tem um ponto que isso eu acho que eu nunca vi em nenhum outro jogo, que o espaço ele é real. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai para um lugar, você vai para aquele lugar. Ele não tem tela de carregamento dentro do jogo, ele não tem nenhum tipo de artifício para carregar uma área. Ele funciona, tem toda uma engenharia por trás dele, que basicamente você, a partir do momento que você entra no universo, né, in the verse, ele é uma experiência contínua. Em nenhum momento você é interrompido por uma tela de carregamento ou por um cutscene ou qualquer coisa. Você entrou, é uma vida. Por isso que você, nesse jogo, você é o Star Citizen. Mas não é sobre o jogo que eu quero falar, não é sobre exatamente como funciona, o que faz, né? Vocês podem ver o jogo, eu acho ele lindo. É um dos jogos mais visualmente agradáveis, complexos e até meio over, né? Um pouco demais que eu já vi na minha vida. Basicamente, tudo no jogo ele funciona de uma forma muito complexa e muito intrincada, né? Então, nesse momento aí que eu tô entrando numa nave, você tem que entrar na nave, abrir a porta, fechar a porta. Aí você senta no assento, você precisa ligar a nave. Depois que você ligar a nave, você precisa ligar os motores, pedir uma autorização de decolagem, decolar, puxar o freio de mão, né? O trem de pouso. Depois disso você sai e aí você pode começar a sair. Então só pra você sair com a nave já é você tem que saber todo o procedimento para poder decolar com a nave, né? Você tem que ver se você tem combustível suficiente, se você tem... se a nave está em bom estado, se os thrusters, né, se a propulsão está desligada, que senão você não consegue sair com a nave. Então ele é um jogo bem complexo. E quando você vai de um lugar para o outro, vocês vão ver durante o vídeo, é ininterrupto. Então você entra, né, no hiperespaço, só que você não está preso.
você pode levantar, sair, fazer alguma coisa, voltar, parar, ir para o outro lado. Ele realmente você está se movendo naquele espaço virtual de forma contínua. Mas, vamos lá, o jogo agora ele vai demorar um pouco porque ele também não é o jogo mais rápido do mundo, assim, ele é um pouco lento. Logo daqui a pouco a gente vai de um sistema para o outro, onde você tem que navegar por um buraco de minhoca também, outra loucurinha do jogo. Mas o que eu queria falar primeiro do jogo, não é nem do jogo, eu queria falar sobre o jogo, é a possibilidade que você tem de encontrar conexões. Então, a primeira pessoa que eu queria falar é sobre o Harry, que é o cara que está jogando comigo nessa sessão. Uma das coisas mais legais sobre o jogo online é justamente a questão do acaso. É a partir desse ponto comum, afinal está todo mundo jogando o mesmo jogo, você conseguir ter contato, conversar com pessoas com passados, com vivências de países completamente diferentes do seu. E basta você estar aberto a isso. Então, tanto o Harry, que é um alemão, quanto o Ed, que é um canadense, são pessoas que fora desse ponto comum, desse jogo, jamais eu encontraria. E não é a primeira vez. Eu lembro que quando eu jogava Lineage, que era aquele outro jogo mais antigo que eu havia falado, eu conheci gente do mundo todo. E inclusive eu fiz grandes amigos nos Estados Unidos, eu viajei para os Estados Unidos para conversar com eles, fiquei 2 semanas na casa deles, tanto de um amigo em Chicago quanto de outro em Nova York, em Minneapolis. E os laços que a gente forma nesses jogos, eles são às vezes para a vida. Tem pessoas com quem eu falo há 15 anos, que a gente ainda mantém contato de jogos que eu joguei lá no passado, quando começou a mania de jogos online. E claro, língua sempre foi um ponto de restrição, né? Mas como praticamente todo mundo fala inglês nesses jogos, as chances de você conseguir encontrar uma pessoa legal, conversar, aprender, são gigantes. Esse foi um dos grandes acasos que eu tive no Star Citizen, em que eu estava fazendo uma atividade em uma estação, e essa atividade constitui basicamente em atravessar um mapa procurando certos itens, só que é um lugar aberto onde qualquer pessoa pode te atacar, onde é bem comum você ter a luta entre jogadores, né, que é o player versus player. E eu estava do lado de fora esperando, né, para o timer dar certo para poder procurar lá um dos itens. E ele simplesmente parou na minha frente e começou a puxar papo. O jogo ele tem um sistema de voz local que você fala e todas as pessoas que estão na sua imediação, como se estivesse na sua sala, né, te escutam e você consegue responder. E a gente começou a conversar e o cara parecia bem divertido. E a gente acabou jogando o dia todo junto. Ele me contou a história dele que eu achei muito maluca. Basicamente ele falou que desde os 18 anos ele pratica aquele fingerboard skating, né? Que ele começou a praticar com 18 anos, e ele já tem 40 anos, se não me engano, e ele era bom naquilo, era uma coisa que ele gostava, era um hobby dele, ele gostava daquele hobby, e ele foi desenvolvendo, né, ele teve apoio dos pais, a mãe dele falou que sempre apoiou ele, que foi fundamental, né, para ele perseguir esse sonho. Ele abriu um canal no YouTube, isso é coisa de 15 anos atrás, quando o YouTube começou. E através dos vídeos que ele fazia, ele acabou conseguindo lá 45 mil seguidores. Ele, segundo ele chegou ao status de lenda, né? Ao ponto que ele não precisa, hoje ele não faz mais vídeo, ele nem mexe mais com isso. Mas ele constrói pranchas e rampas, né? E toda vez que ele precisa, ele vai lá, constrói umas, bota à venda, vende praticamente instantaneamente, porque ele é uma pessoa conhecida nesse meio, né? E isso é o suficiente para ele, ele vive bem com isso. Um alemão mora em Berlim, uma cidade cosmopolita, né? E, cara, me fez pensar, assim, porque é totalmente diferente do que foi a minha formação. As pessoas do Brasil, principalmente, né? A galera que tem 40 anos, como eu, viveu pelo processo de hiperinflação no Brasil. Então eu fui criado, assim, pela minha mãe, entendendo que
Sucesso é ter um emprego, é ser casado, é ter uma casa, é ter carro próprio, ser CLT. Isso é sucesso. E não é, assim, não é o único caminho para o sucesso. É um caminho de sucesso? É, mas não é o único. E conhecer o Harry me lembrou que existem outros caminhos. Existem outras formas de você conseguir ser feliz, ter tempo para você, perseguir as suas coisas. E é muito legal como um jogo, que pode ser uma besteira, muita gente pode achar uma besteira, te possibilita ter essa abertura de visão, te possibilita conhecer esse tipo de gente, algo completamente fora do seu círculo, algo que é completamente alien, né, a você, mas que, cara, funciona. E de quebra eu consegui um amigo que mora na Alemanha. Sempre é bom ter amigos que moram na Alemanha. Ele é um canadense. A gente se conheceu numa organização que eu fazia parte, que basicamente nada mais é que um grupo de pessoas que trabalha por um objetivo em comum dentro do jogo. E o que mais chamou a atenção no Ed é que ele, além de ser um cara super educado, ser um cara super gente boa, ele sempre se botou à disposição e sempre ofereceu ajuda sem ter basicamente nada em troca, sem esperar nada em troca. E ele é um pai de família, ele tem 3, 4 filhos já grandes, já são crescidos os filhos. Ele tem uma empresa do Canadá que faz aço, aquelas vigas de aço, e ele trabalha pra cacete. Mas é impressionante como ele sempre se bota à disposição para ajudar os outros. E isso me lembra que a gente precisa de mais disso, sabe? Pessoas que se dispõem a te ajudar sem esperar nada em troca. É o que eu tento fazer com as pessoas que eu conheço, mas nem sempre é apreciado. De qualquer forma, ele é outra pessoa que, quando a gente conversa, sempre me lembra que existe muito mais aí a ser feito do que a gente pode esperar às vezes. É isso aí, gente. Vocês estavam achando que esse aqui era um vídeo de review do Star Citizen? Não, não é isso. Aliás, nada nesse canal acho que vai ser assim. Afinal, vai ficar fazendo review sobre o que tem e o que não tem, funções. Isso tem um monte de canal por aí, vocês podem procurar, mas não é o caso. Esse canal eu acho que é uma forma legal de eu explorar algumas coisas que eu tô pensando, muita coisa que eu tô fazendo. Eu faço um monte de coisa por aqui pela minha casa, eu construo muita coisa com meu filho, mas eu fazia tudo isso sozinho. E eu acho que chegou a hora de partilhar, de mostrar as coisas que me interessam, de trazer coisas novas, de mostrar o que eu tô fazendo, as minhas dificuldades, mostrar que nem tudo são flores também, que às vezes você pensa que está sozinho, mas não. Afinal, como você, tem milhares. Então, o que a gente tem que fazer é se encontrar nesse mundo louco, essa internet cada vez mais morta. Este é um canal feito por uma pessoa, pelo Papaizilo, paizão do Pietro, e eu não vejo a hora de poder dividir com todos vocês as coisas bacanas que tem aqui pela frente. Um grande abraço, gente.